A paz do Senhor Jesus. Aqui quem fala é o profeta Fábio Araújo, do canal Deus no Controle. Hoje é dia 17 de setembro e a palavra de Deus para o teu coração está em Jó 42, do 10 em diante, que nos diz: E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro e tudo quanto dantes possuía. Então vieram a eles todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos dantes que o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e se consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, e 6.000 camelos, e 1.000 juntas de bois, e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas, e chamou o nome da primeira Gemina, e o nome da outra Késia, e o nome da terceira Querem Abuque. E em toda a terra não se achavam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e em seu pai lhe deu herança entre os seus irmãos. E depois disso viveu Jó 140 anos, e viu os seus irmãos e os seus filhos de seus filhos, até a quarta geração. Então morreu Jó velho e farto de dias. Amém, irmãos? Irmãos, aqui conta a história de um homem que Deus o abençoou. Antes de o Senhor abençoar ele, Deus permitiu que tudo aquilo que ele antes tivesse, ele viesse a perder. Então, assim, muitas das vezes, irmãos, nós estamos pensando que a bênção que nós estamos esperando vai vir da forma que nós estamos hoje. E muitas das vezes Deus tem que mudar o nosso status. Não adianta Deus abençoar você hoje, irmãos, e simplesmente amanhã você está devendo o dobro para o banco. Porque muitas pessoas não conseguem ter seu controle financeiro. Muitas pessoas não sabem administrar. Muitas pessoas podem se ensoberbecer. Muitas pessoas podem se afastar da vida cristã por causa de um dinheiro. A gente tem notado que pessoas, quando arrumam trabalho, essas pessoas se preocupam mais com o trabalho do que com a vida com Deus. Se preocupam mais com o carro do que com a vida com Deus. Então, assim, muitas das vezes as pessoas até pedem: me dá um carro, Deus, que esse carro vai ser fazer a obra de Deus. Daí a pessoa chega todo final de semana e tá viajando. Não faz a obra de Deus como deveria ser feito, né? E aí, então, Deus simplesmente permitiu que Satanás tirasse tudo aquilo dele. Houve uma disputa, né? Para saber se Jó era justo verdadeiramente. Porque, assim, num belo de um dia, Satanás subiu aos céus e disse... E simplesmente o Senhor deu testemunho de Jó. E isso nos faz entender que Satanás a todo tempo ele está indo aos céus para nos acusar. A minha vida e a sua vida, irmãos. Então não pensa que aquilo que nós fazemos não tem sido notado pelo inimigo, que tem sido notado. E aí então aconteceu que simplesmente Jesus, Deus, deu o testemunho, né? Tem visto meu servo Jó, íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Satanás logo acusou: mas lógico, você o protege de tudo. Agora toca-lhe com a sua mão para você ver. Então, assim, Deus não pode fazer uma maldade. Então ele falou assim: vai lá e faça com a sua. E Satanás, mais do que rápido, tirou todos os bens que Jó tinha. Sua família, seus bens materiais, pensando que ele fosse reclamar. E muitas das vezes nós perdemos os bens materiais, nós perdemos a nossa família, nós perdemos um ente querido e as pessoas decidem não servir mais a Deus. E aí que está um dos momentos. Será que Deus não está te provando nessa situação, irmãos? Tudo aquilo que acontece conosco, se você tem uma vida com Deus, Deus está ali trabalhando para que você venha servir a Deus em retidão, para que você venha conseguir o seu galardão, que é a salvação. Então nós não podemos estar reclamando da situação que nós passamos, porque Deus está no controle de tudo, preparando a minha e a sua bênção, que muitas das vezes vai ser no céu, irmãos. Não pense que tudo aquilo que Deus vai fazer, Ele vai fazer aqui na terra, porque Ele não vai. Então aconteceu que o quê? Depois disso, Satanás, vendo que ele não murmurou, não questionou, simplesmente se humilhou perante Deus, perdeu, raspou a cabeça e foi lá e se humilhou perante Deus e disse: nu eu vim, nu eu vou voltar. E daí aconteceu que o quê? Satanás voltou ao céu e o acusou novamente. Deus deu testemunho mais uma vez de Jó. Deus está sempre procurando alguém a quem ele possa dar um testemunho. Tem a vida reta, íntegra,
se desvia do mal, mesmo perdendo tudo. E então, irmãos, nós temos que ter esse caráter, né? Infelizmente, hoje em dia nós somos gananciosos, nós queremos muita coisa, nós queremos muitas coisas do mundo, mas nós temos que estar voltado verdadeiramente para Deus com o coração limpo, buscando a Deus, o reino de Deus em primeiro lugar. Jó, então, assim, se Satanás vendo aquilo ali, ouvindo pela segunda vez, falou assim, mas lógico, toca ele na sua saúde. Daí o Senhor virou e disse, toca, ele pode tocar, só não tire a sua vida. Então ele veio com úlceras mortais sobre a vida dele. Irmãos, quantas pessoas decidem não seguir em frente porque ficaram doentes? Jó simplesmente ele assim não murmurou, não questionou, mas é ele que conhecia a Deus, que se dizia conhecer a Deus. Então assim, começou a se questionar o porquê que ele estava passando aquilo. Muito disso em função dos seus amigos estarem ali atormentando ele, pedindo que ele confessasse um pecado a qual ele nunca cometeu. Então é esse que é um dos pontos, né, irmãos? As pessoas muitas das vezes estão nos acusando, estão fazendo coisas com as nossas vidas. Nós temos que prestar atenção naquilo que tem entrado pelos nossos ouvidos. Porque assim, muitas pessoas dizem que conhecem a Deus, mas não entendem os propósitos de Deus, não entendem o mundo espiritual. Então chega ali assim e é muito fácil acusar de alguém que está doente e dizer porque ele está pecado. Mas e se Deus verdadeiramente permitiu aquilo ali, o homem justo, para que verdadeiramente o nome dele venha a ser engrandecido na vida daquele homem? Jó perdeu tudo. E intentado com seus amigos, ele simplesmente não se defendeu. Falsos amigos, né, irmãos? Porque assim, alguém que vira e fala assim para um pai que perde um filho e vira e simplesmente diz: ah, então, mas seus filhos estavam em pecado, então eles receberam aquilo que mereceu. Irmãos, isso não é amigo. Amigo, ele está ali. Os amigos dele chegaram perto de Jó e ficaram 7 dias sem falar uma palavra. Não tinha o que se falar, não tem uma palavra de consolo. Aquele que é seu amigo não tem uma palavra de consolo, um abraço, seja lá, independente da situação. A enfermidade que Jó tinha ali não era contagiosa. Mas os amigos dele simplesmente pararam ali, se choraram e não tinham palavras. Então, assim, muitas das vezes, irmão, nós temos que buscar uma palavra verdadeiramente para aquele que está sofrendo, para aquele que está necessitado. Então aconteceu que, depois disso tudo ele ter sido intentado, ele pediu uma audiência com Deus. E ele insistiu tanto e saiu de perto dos seus amigos. E Deus muitas das vezes se deixa isolado, que é para verdadeiramente ele se revelar a você. Não reclame do seu deserto, de tudo aquilo que você tem passado, porque Deus achando uma forma de te achar, né? Colocando ali para você buscá-lo verdadeiramente. E aí então, nesse deserto que Jó passava, simplesmente o Deus apareceu no moinho e fez 68 perguntas a qual ele não pôde responder. E aí então ele se arrependeu verdadeiramente. Depois que ele se arrependeu verdadeiramente, Deus mandou os seus amigos irem lá e fazer uma oferta por tudo aquilo que eles tinham falado que não era reto. Porque diziam que conheciam Deus, mas tinham feito acusações a Jó. Não sabiam o intento de Deus, né? E aí, então, Jó orou pelos seus amigos. Independente de estar doente, sofrimento, esses falsos amigos. Irmãos, nós temos que orar não só pelos nossos familiares, mas por todos aqueles que nós conhecemos. E até mesmo por aqueles que se levantam contra nós. Nós temos que se lembrar, quando aquele povo saiu de Israel, foi cativo para a Babilônia, Deus usou o profeta Jeremias para dizer: e quando estiverem lá, orem para que vocês venham ter paz, porque lá eu estarei. Mas aquele povo fez uma oração para o quê? Para que Deus viesse a intervir e amaldiçoar aquele povo ali. Que viesse destruir, que viesse matar. E não entenderam, irmãos, que o erro estava neles. E muitas das vezes nós somos assim também. Nós oramos pelo nosso inimigo, o inimigo está nos empurrando rumo à promessa e nós estamos ali desejando mal para aqueles que estão verdadeiramente, Deus está usando para empurrar para nossas promessas. Então, irmãos, que simplesmente fica com essa palavra, orar pelos nossos amigos, olhar para tudo aquilo ali. Deus então restituiu tudo em dobro a Jó. E ainda pegou e simplesmente usou seus parentes, seus amigos, para levarem uma pendente de ouro quando ele foi curado. Primeiro ele foi curado e depois foi restituído tudo. Então assim, há um tempo para tudo acontecer. A mesmo Deus que permitiu uma ferida, ele também é o mesmo que vai curar, irmãos.
Então, se você está passando por uma situação, Deus está simplesmente te provando, te melhorando, assim como um aço passa uma fornalha, irmãos, para tirar toda a escória, assim também é o crente, irmãos. Ele passa, nós passamos uma vida, muitas das vezes, apertada no fogo, mas, irmãos, o Senhor verdadeiramente está preparando para que nós venhamos ter salvação. Que nós venhamos estar atento a partir de hoje para os propósitos de Deus e ser grato por tudo aquilo que Deus tem feito. Vamos estar orando? Altíssimo e soberano Deus, Senhor Jesus Cristo, meu Pai, meu Deus Todo-Poderoso, que o Senhor venha estar abençoando a nossa vida, nosso coração, nossa mente, Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, nos ajuda nesses processos a qual o Senhor tem permitido nós passarmos, meu Pai. Senhor Jesus Cristo, venha nos fortalecer, venha engrandecer o seu nome, meu Pai. Venha transformar nossas vidas, venha estar libertando, venha estar curando, meu Pai. Derramando da tua graça, meu Pai. Senhor Jesus Cristo, nos dá direção, meu Deus, nos dá força, meu Deus, para buscarmos ao Senhor, que o Senhor venha se revelar a nós, que nós venhamos ser fortes mediante a tudo isso, meu Pai. Senhor, que o Senhor venha ser a nossa força, meu Pai. Meu Deus, abençoa, meu Deus, a cada um de nós, meu Pai, os nossos inimigos, meu Pai, que têm se levantado, que eles venham se converter, meu Pai, que eles venham se arrepender, meu Senhor Jesus Cristo, de tudo aquilo que eles têm feito, meu Pai. Senhor Jesus Cristo, que eles venham se entregar verdadeiramente ao Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos. Amém. Você que foi abençoado com essa palavra, compartilhe com aquele que está precisando, compartilhe com seus amigos, compartilhe nos seus grupos e até amanhã, irmãos.